O Rio em Foco está de volta com o economista e pesquisador da Fiocruz, Carlos Gadelha, e o presidente do Sinfar RJ, Carlos Fernando Gross, para falarem sobre a importância de fortalecer o complexo industrial e econômico da saúde e os desafios de produzir equipamentos e insumos médicos no estado do Rio. Gadelha, pensando nessa agenda de desenvolvimento, quais são os passos necessários para a gente focar, né? Que esse acho que foi o grande olhar do bloco passado, né? É preciso foco, é preciso uma estratégia, é preciso sentar todo mundo na mesma mesa. A pandemia trouxe essa necessidade e essa expressão de que é possível. Então, quais são os passos, na sua opinião, que são necessários para que a gente possa, enfim, tirar essa reta aí e avançar nesse ponto que o Rio de Janeiro tem um grande potencial? Olha, um primeiro passo, eu vou falar aqui, é mudar o óculos. Tá? Vocês vão dizer, enlouqueceu, né? Mudar o óculos. Mas é a gente começar a olhar o gasto social, o gasto em saúde como oportunidade de investimento. Mas também fazer isso. Olha, só para te dar um dado, o Brasil hoje importa, se eu for colocar transferência de tecnologia, pagamento de royalties e outros, 20 bilhões de dólares. Isto equivale a um orçamento inteiro do Ministério da Saúde. Um orçamento inteiro do Ministério da Saúde está gerando riqueza fora do Brasil. Isso é inaceitável. E gerando vulnerabilidade. Há uma questão aqui de soberania mesmo. É muito claro na pandemia que quem não teve capacidade produtiva não é soberano para ter uma política de saúde para cuidar da vida das pessoas. Né? Assim, a vida, né? O direito à vida. Né? Então, acho que a primeira coisa é a gente dizer, olha, isto é investimento, mas tornar isto investimento para gerar emprego, renda no nosso estado e no nosso país. Porque se for só o Brasil como mercado consumidor, isto gera consumo, mas não gera desenvolvimento. Tá? Uma segunda coisa é continuidade de política. Eu vou dizer, olha, quem produziu o ventilador no meio da crise, quem é que garante que no ano que vem não vai ter um dumping e quem investir em ventilador vai fechar as portas? Então tem que ter um horizonte de longo prazo. Né? E aí o Estado tem que se modernizar, tem que dar segurança não apenas para o setor privado, que precisa, mas para o gestor público honesto e inovador, para que ele use a caneta, para que, por exemplo, faça contratos plurianuais, tem uma bela agenda. Se você investir em ventilador, eu faço um contrato de 5 anos. Eu não te deixo, desculpa a palavra, com o mico na mão no ano que vem, porque o empresário não vai. Acho que o Grover vai concordar comigo completamente com isso. Né? Então, e aí eu acho que a gente tem um pouco essa visão, então, de que saúde, o bem-estar e o desenvolvimento econômico podem andar de mãos juntas. E eu acho que, assim, lá na ponta, o que a gente está pensando, eu acho que aí a Alerj tem essa sensibilidade, tem que ter essa sensibilidade, é o eleitor, não é? É no bem-estar da população. Está demonstrado que capacidade industrial, tecnologia e ciência são fatores vitais para a vida. Está demonstrado, está demonstrado. E o Rio de Janeiro, digo, não vamos perder a oportunidade. Não vamos ficar com a leviandade de dizer que aqui é só um ambiente. É muito importante o turismo, toda a atividade, mas a gente tem uma capacidade única. Né? É o estado que tem bolsas de pesquisa, só perde para São Paulo, grupos de pesquisa. Temos o ouro na nossa mão. Vai na COP, vai na Fiocruz. Os investimentos que estão saindo do Rio, eu vou até propor aqui para o Carlos Grover, vamos atrás deles. Por duas coisas. Vamos dizer, aqui vai ter horizonte. Segundo, quem produzir no país vai ter vantagens em relação a quem não produzir no país. Isso, para mim, tem que ser claro. Tá? Quem não gerar emprego, renda, investimento, ajudar o nosso país a sair da crise, não deve ter nenhum tipo de benefício. Mas quem ajudar, eu acho que a gente pode, inclusive, fazer arranjos inteligentes, por exemplo, que garanta mercados a longo prazo com menores preços. A indústria topa. Na saúde, toda a minha trajetória mostrou isso. Se você dá estabilidade de longo prazo, eu consigo, inclusive, reduzir os preços. Uma coisa que aconteceu muito evidente nessa pandemia foi que só depender do que pode vir do exterior é frágil no sentido, quando você fecha as fronteiras, quando os deslocamentos ficam dificultados. Quando em determinados locais você simplesmente não vai optar por atender a própria população em vez de colocar os produtos, os insumos
num navio e mandar para outro lugar. Então, assim, também pensar em como se desenvolver um parque no próprio país virou as pessoas voltaram a olhar para isso novamente. O próprio estado do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, como é que a gente pode colocar os ativos para trabalhar aqui dentro do nosso território e pensar em como as próprias empresas podem consumir dos seus vizinhos, que estão mais próximos e logisticamente muito mais fáceis de serem acessados. Essa questão das fronteiras, elas se voltam, acho que nesse início de século XXI na dor aí, a serem consideradas sim como a possibilidade de construção de algo que a internet viabiliza, que a tecnologia chegue e seja compartilhada muito rápido, mas a construção e a produção disso pode ficar por aqui, não precisa ir para outros lugares ou se deslocar para outros locais. Até por conta desse olhar também do desenvolvimento sustentável, né? Muito mais fácil você estar produzindo próximo e podendo consumir de algo que está aqui ao lado. E a gente tem essa capacidade, né? O rio não é uma coisa que vai ter que tirar do chão e fazer novamente. Está tudo por aqui, fácil de ser trabalhado. Independente do uso da terminologia, gente, no meio da pandemia para a Covid, faltou anestésico no país. Esse é um problema Mas eu concordo que a gente tem que... Não é a gente ser anti a globalização, mas digo, até para cooperar, a gente tem que ter capacidade produtiva. O Brasil não podia cooperar com a América Latina e com a África em anestésico, porque não sabia produzir. Mas pôde cooperar, a Fiocruz teve uma cooperação decisiva com a África na vacina para a febre amarela, há cerca de 2 anos atrás, evitando uma epidemia na África. Então, eu digo, até para cooperar, olha que coisa interessante, até para comprar bem ventilador, eu tenho que saber produzir. Quem não produz não sabe nem comprar, né? Então, eu digo, é quase como um movimento produtivista. Temos que produzir, temos que gerar emprego, renda, e para atender a nossa população. E aí eu acho que estamos juntos mesmo, né? E aí eu só quero dizer, o gestor público, gente, corre muito risco. O processo de vacina para a Fiocruz foi o primeiro processo nacional de encomenda tecnológica, assinada pela presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima. Toda a responsabilidade em uma caneta. De correr o risco, e a gente sabe, o gestor inovador, quem não é honesto não sofre tanto. Mas quem é honesto, é inovador, né? Eu já trabalhei 10 anos inovando, fazendo 100 parcerias com o setor privado para desenvolver tecnologia no Brasil. Até hoje eu estou enfrentando órgãos de controle, mas com a cabeça erguida. Mas então acho que a gente tem que dar uma estabilidade para o setor privado e para o gestor. O empreendedorismo privado e o empreendedorismo público, que vai... E aí eu acho que o papel da Alerj, a gente tem uma estabilidade institucional, tem um horizonte de longo prazo. O Rio de Janeiro tem muita voz no país. Essa coisa que a visão nacional do Rio é ruim, é erro. A visão nacional do Rio é muito boa, desde que ela seja útil. Gente, a saúde gera 10% de todo o emprego do Brasil. 20% se eu pegar emprego direto e indireto. Eu não estou dando dado é dado do IBGE. É dado apurado na ponta. Estou sabendo ou seja, agora. Quer fazer programa de emprego no Rio de Janeiro, no Brasil? Vamos investir em saúde. E, ao mesmo tempo, isso é um poder de compra imenso para puxar o setor privado. Eu concordo, não apenas pelo Estado, mas, ou seja, dar aquela escala mínima para ele poder se lançar, inclusive, no comércio exterior. Muito obrigada por estarem aqui, Carlos Gadelha, Carlos Gross, e obrigada a você também, telespectador, que acompanhou a gente até agora. Eu vou fazer um convite para você seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e LinkedIn. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Vai lá e fica ligado na nossa programação completa. TV Alerj, o canal do Povo. Até a próxima.